Boa noite, nós estamos juntos no programa Somos Igreja e nesta noite especial nós iremos fazer então uma entrevista com o seminarista Paulo e falar um pouco sobre vocação. E para iniciarmos bem, vamos fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nesta noite especial, nós iremos fazer uma reflexão sobre vocação. Vocação é um chamado. É um chamado, então, que Deus faz, mas a resposta deste chamado é única, pessoal e intransferível. E hoje, então, eu trouxe um amigo meu, que ele participa na nossa paróquia, ele é da nossa paróquia, o Paulo. Ele está no seminário menor, lá em Araraquara. E hoje nós vamos, então, conhecer um pouquinho melhor do Paulo e também um pouquinho melhor do seu chamado. Boa noite, Paulo. Boa noite. Paulo, nós gostaríamos de saber, você é natural daqui de Matão? Sim. Você é natural daqui de Matão. Ô Paulo, quando começou então esse chamado seu para ser então padre? Sim, bom, para começar então, faz mais de 2 anos já, em que eu pensava e não acordava para isso. Foi quando eu fui conversar com o senhor um dia na sua casa, quando eu, de repente, comecei a descobrir ali traços de vocações e sentir-me chamado por Deus. Entendi. Ô Paulo, já nessa primeira etapa da caminhada, você já ficou 1 ano no seminário. Durante 1 ano, a gente vê bastante coisas, a gente então aprende bastante coisas. E 1 ano no seminário, com certeza você deve ter vivido muita coisa. Então a gente gostaria de saber assim, como que a tua vocação passou então após esse 1 ano? Como você está se sentindo? Sim, a cada dia que passa eu começo a perceber que há sempre melhores. Tanto para a vocação também, quanto para a vocação que é a busca da santidade. Então a cada dia que se passa, há melhoras e há mais vontade ainda de conseguir alcançar os objetivos, o sonho de Deus, que é nosso sonho também. Eu entendi. O Paulo é um menino normal. Ele nasceu dentro de uma família, ele tem então uma história e uma caminhada. Paulo, nós gostaríamos de saber então de você, antes de você entrar para o seminário. Então, você gostava de jogar futebol? Você estudava em qual escola? O que você gostava de fazer? Eu gostava muito de futebol mesmo. Eu estudava na escola Adelino. Foi aí que eu descobri a vocação. Eu estava à noite. Aí depois eu fui de manhã para o outro ano, para o meu primeiro ano. E foi quando eu comecei a descobrir a vocação, conversando até com amigos da igreja, do grupo de jovens. Eles foram gostando da ideia. Minha vida era assim, eu gostava muito de lutava judô e sempre jogava futebol. Tanto é que muitas das vezes na minha vida eu fui chamado para jogar fora, mas não dava certo pelo um acidente que eu já sofri na vida. Ah, entendi. Então, de lutador comum que ele era o Paulo, agora ele vai se tornar um lutador de Deus. Todo mundo normalmente tem o costume do quê? Falar assim, como que é? Paulo, então vamos matar a curiosidade do povo. Então, hoje eu peguei o Paulo para ser o nosso ajudante mor. Eu gostaria de saber, Paulo, qual foi a reação dos seus amigos quando você chegou? Tô indo pro seminário, galera! Fui! Então os amigos que você disse, qual que foi a reação deles?
Olha, foi para eles, falou assim, você, né? A primeira pergunta que a pessoa fala assim, você vai para o seminário? Aí eu falei, não, foi um tempo de vocação, muito daqueles não acreditam muito. Assim, né? Esquisito, né? Eu convivo com você aqui, você é desse jeito. Agora você quer se tornar padre? Então, muitas das vezes as pessoas enxergam isso, falam assim, nossa, né? Você... Complicado. Entendi. Mais uma outra pergunta, porque também todo mundo fala assim, mas antes de ser padre, se tem uma vida normal ou não. Com certeza o Paulo teve uma caminhada. Então vou matar a curiosidade de todo mundo hoje, eu vou aproveitar e perguntar. Porque todo mundo acha assim que a gente já nasce dentro de uma caixinha, pronto. E aí quando tá chegando a época, o bispo bota numa forma lá para cozinhar banho-maria e já sai o padre pronto. Tem gente que acha isso daí, esquece que antes disso daí tem muita caminhada. Então eu gostaria de perguntar para o Paulo, se o Paulo fez experiência de namoro, se o Paulo então tem uma caminhada assim como qualquer jovem. Paulo, então conte pra gente. Sim, tive sim uma experiência de namoro. Foram quase bem-sucedidos. Mas quando Deus chama, tudo aquilo vai se caindo até você descobrir, falar assim, não, peraí, não é isso que eu quero. Não é isso que eu vou me sentir feliz um dia na minha vida. Eu não vou me sentir realizado. E depois que aparece o chamado, você fala assim, nossa, é verdade. Mas foi um tempo de namoro. Namorei um pouco tempo, mas descobri que a minha vocação não era para isso. Entendi. Agora eu vou fazer outra pergunta para o Paulo também, que é bem interessante, que todo mundo fica pensando. Quem gostou mais que você foi para o seminário? Teu pai ou tua mãe? Bom, acredito que foi meu pai. Acredito que foi meu pai, porque a minha mãe ficou meio com o pé atrás, né? Que nem minha avó. Falou assim, nossa senhora, você vai mesmo? Olha, pensa bem, filho, pensa bem. Mas quem ficou mais confiante mesmo foi meu pai. Não entendi. Agora outra pergunta. Lá no seminário, vocês então têm convívio com vários jovens. Vocês, se eu não me engano, estudam no Externato Santa Terezinha, né? Sim. Aí eu gostaria de saber como que é, então, estudar no Externato Santa Terezinha, sendo seminarista, uma escola comum, que é aberta para todos os leigos, e ao mesmo tempo, então, vocês serem seminaristas, como que é a reação dos amigos? Bom, para eles falam assim, né? Ô padre. A gente fala, não, calma, a gente está formando, falta tempo ainda, faltam uns 9 anos. Mas é uma diferença grande até dos amigos para os professores também. Não um tratamento melhor, mas sim eu falo que um convívio mais constante, uma vida mais vivida assim no meio. Eles perguntam muitas coisas que eles não sabem e a gente começa a falar, né? É assim, não é bem assim, porque muitos pensam em coisas que não que acontecem no seminário. Então eles perguntam muitas coisas para nós. Entendi. Então, no fundo, o povo é bem curioso, né? Isso daí já era da minha época. Agora uma pergunta, depois eu vou te contar porque que eu estou te perguntando. Quando vocês chegam lá na escola, vocês chegam tudo junto? Vocês chegam? Então, não é, mas assim, no começo foi, porque a gente não sabia o caminho. Aí hoje, assim, um acordou atrasado, vamos rápido. Aí a gente já vai mais rápido, um que anda mais devagar, como eu, né? Então eu tenho que sair mais cedo da escola, mais cedo de casa para ir para a escola. Sabe por que eu perguntei? Na minha época a gente ia todo mundo junto para as missas lá em Campinas. Aí um dia o grupo de seminaristas chegou na igreja, né? Aí a mulher da igreja disse, faz leitura, um falou, não. Faz salmo, não. Faz comentário, não. Ela falou, pô, que tipo de seminarista que vocês são que não quer fazer nada?
Aí o pessoal virou para ela e perguntou, mas por que seminarista? Falou, anda em bando e tem cara de bobo, só pode ser seminarista. Falou, ô louco, meu, desvalorizou a classe, por isso que eu estava perguntando. Mas isso daí é brincadeira, é uma brincadeira à parte, relembrando então da nossa caminhada, porque quando eu estudei no seminário de Jaú, São Carlos e Campinas. O Paulo hoje está no Seminário Menor de Araraquara. Lá ele faz um trabalho com o Padre Emílio, já muito conhecido de vocês aqui de Matão, de nós de Matão, né, porque agora também sou daqui, então, muito conhecido nosso, e ele desenvolve esse trabalho vocacional. Ele tem, então, o quê? Ele tem um chamado, então, para ajudar esses jovens a desenvolver, então, a sua vocação e também, juntamente com toda a equipe, levar a formação. Quer dizer, então, nós temos conhecimentos prévios que nós precisamos receber, mas tudo em doses homeopáticas, nada, então, de uma vez. Curso, então, para estudar para ser padre, é muito mais do que qualquer faculdade. São experiências, são vivências que a gente tem durante uma caminhada. Eu fiquei no seminário um bom tempo, eu ganhei até uns cabelinhos brancos, pode ver, ó, saindo na minha cabeça uns cabelinhos brancos. E o Paulo está no comecinho, por isso que é interessante de nós conversarmos um pouquinho. Eu já estou na ponta de lá, quer dizer, já cheguei a ser padre. Não sou padre velho, nem tenho muitos anos de padre, eu só tenho 4 anos e meio. O Paulo está na outra ponta, está no começar, então, que sentiu o primeiro chamado. Agora ele vai fazer uma caminhada e vai ver mesmo se isso é o que ele tem vontade para ele. Porque muitos também que iniciam, ao longo da caminhada, percebem que não é bem esta vocação. Ou muitas vezes, reforça mais ainda, ou descobre que tem outro tipo de chamado. Como também ser missionário, como então ser irmão, porque não é só padre que existe. E ao longo da caminhada nós vamos conhecendo várias formas de vocação, até mesmo dentro da igreja ou fora. Agora eu vou fazer mais uma pergunta. Paulo, essas são as primeiras férias. Então eu gostaria de saber, como você está se sentindo, então, desse ir para o seminário e agora retornar novamente, como que está sendo para você? Conta um pouquinho da sua experiência. Sim, eu até brincava com os meninos, falei assim, rapaz, esse retiro que não acaba mais, né? Que a gente fica assim, lembrando de casa e é uma vida nova, é uma vida diferente. Então eu falo que nesse voltar das férias, eu falo assim, nossa, as pessoas começam a olhar diferente para você, começam a te tratar, falam assim, olha, tá ali, como é que tá? Todo mundo se preocupa, fala assim, como é que tá? E quando a gente está lá assim no seminário, a gente não recebe tanto esse carinho. Nós estamos lá e estamos a estudo para que um dia alcance aquilo que a gente busca. Então, quando a gente volta de férias, eu falo assim, olha, retiro acabou, né? A gente fala brincando, né? Mas são muitos anos ainda de caminhada e é isso mesmo, o retiro que não acaba, mas só que esse retiro é muito bom para a nossa vida. Eu entendi. Tem outra coisa do seminário também que, pelo menos na minha época, a comida era boa. Aqui, ó. Quando eu entrei pro seminário, na primeira paulada eu ganhei 10 quilos. Ganhei 10 quilos, eu já fiquei... aliás, que eu era bem magrinho quando eu entrei, né? Agora que eu fiquei bombadão, fortão. Assim, e bem forte. Pensa num cara que ficou bem forte. Meu Paulo, ganhou já algum quilo? Ah, já. Ganhou. A comida lá é boa, então? Muito boa, viu? Muito boa. Então, beleza. Então continua do mesmo jeito que era na minha época. O pessoal faz uma comida, ó. Mas sim, mas também a gente tem que tratar bem, né? Também largar, passar fome, fazer, ninguém merece. E agora, eu gostaria então de aproveitar e perguntar, Paulo, você já chegou a fazer então, dentro deste período de caminhada, algum retiro espiritual fora do seminário,
ou alguma visita ao bispo, assim, alguma coisa que incentivasse mais? Ou você ainda nessa primeira etapa é só escola? Bom, nessa primeira etapa foi praticamente só escola, né? O Padre Emílio até que disse no começo do ano, falou assim, olha, esse primeiro ano aqui vai ser para a gente focar, para a gente desapegar de todas as coisas, né? Então vamos ficar lá. Então foi mais um desapego de tudo que a gente tem lá, depois que a gente vai tendo esses retiros, esses encontros com o bispo. Ah, entendi. Não, mas bem legal. Agora outra pergunta curiosa. Vocês têm confraternização lá dentro, dia de comunidade, ou alguma coisa assim? Porque a gente tem curiosidade. Eu sei, mas vocês não sabem. Então aproveitar e perguntar. Então eu gostaria de saber, vocês têm? Sim, tem bastante. É muita brincadeira também, em momentos à parte, assim, depois do estudo, a gente brinca muito. Somos todos amigos lá, todos amigos. Ah, entendi. Agora também eu gostaria de fazer a última pergunta para a gente encerrar, para a gente seguir então aí os nossos passos, a nossa caminhada. Paulo, eu gostaria de saber de você como você está se sentindo então durante esses 6 meses que você fez, esta primeira experiência. O que você está sentindo dentro do teu coração nesta caminhada? Sim, acredito que é uma vontade que aumenta a cada dia. A vocação é não só para padre, mas sim para todos os tipos. Elas aumentam a cada dia a vontade de buscar a Deus, de amar ao próximo, de perdoar os irmãos. Então, nesses 6 meses eu percebi muito na minha vida essa mudança. A mudança de ruim para muito bom. Porque Deus nos ensina muito e nessa caminhada de vocação, até discernindo, nós vamos mudando as pessoas que nós somos. Tanto é que eu falo para minha avó, falo assim, olha avó, como que eu mudei? Como que eu mudei? Porque eu era uma pessoa meia jovem, né, revoltada, mas quando descobri minha vocação, Deus foi moldando o homem ruim que eu era para o homem bom que eu pretendo melhorar a cada dia mais. Que bom, que legal. Então, nesta noite, nós conversamos com o Paulo. Ele é seminarista da paróquia de São José do Bosque, quer dizer, da minha paróquia, e natural da cidade de Matão. E nós, então, iremos ou em outros programas fazendo outro bate-papo, porque eu sou curioso, eu gosto de perguntar. E o melhor de tudo, eu não contei nada que eu ia perguntar para ele, eu pego o peão no... Então, eu agradeço bastante vocês que nos acompanharam neste bate-papo. E agora vamos receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor Deus, nós te suplicamos que derrame suas bênçãos sobre todos os lares, sobre as famílias. Nós os pedimos, Senhor, que o Senhor possa entrar abençoando e santificando. Nós queremos pedir que o Senhor derrame suas bênçãos sobre a família, para que a cada dia possam sempre encontrar o amor, a paz, a misericórdia. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa também visitar os hospitais, que o Senhor possa visitar as cadeias. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor visite todos os asilos e orfanatos, que o Senhor derrame suas bênçãos, para que através, então, desses trabalhos tão bonitos, possam sempre surgir chamados para que as pessoas possam semear o amor e a cada dia nos tornarmos mais humanos a exemplo dos seus ensinamentos. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor entre em todos os lares, dissipando todo tipo de mal, para que os vossos filhos, a partir da sua palavra e do seu chamado, possam a cada dia caminhar em direção ao teu reino. Pela intercessão de São José, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos.